Hoje nós trazemos para esta edição do Café com CEO, trazemos Mário Nascimento, que de antemão disse-me: Carla, deixa os doutorismos de lado. E filo com a maior tranquilidade. Boa noite a todos uma vez mais. Boa noite, Mário. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é uma honra imensa para o grupo Café com CEO recebê-lo. Referir que é um profissional com uma estrada, uma experiência de cerca de 3 décadas e pelas mais variadas áreas. Este senhor que aqui está conosco tem experiências em áreas tanto como no setor público como no setor privado, que incluem governança, supervisão financeira, consultoria e gestão bancária. Mário, uma vez mais, boa noite e obrigada. Boa noite, Carla. Boa noite, Carla. Bem, nós vamos ter aqui esta entrevista e vamos trazer aqui a perspectiva do CEO Mário Nascimento, olhando para o que acumulou e acumula, né, porque não parou, né, de experiência com o seu percurso, com a sua carreira. E é por aí que gostávamos de começar. Poderia dar-nos uma panorâmica dos teus... Posso tratá-lo por tu, não é? Com certeza, boa. Com certeza. Dos teus 30 anos de carreira e como foi a evolução dos primeiros passos até aos cargos de responsabilidade, de grande responsabilidade que tem e teve no nosso país. Com certeza. Eu, como a Carla acabou de dizer, tenho uma experiência de cerca de 30 anos. Eu já passei por quase tudo que é setores, nomeadamente setor financeiro e setor público. Eu começo, como toda a gente, tem um início. Todos nós começamos de algum lado, né? Eu começo por ser estagiário no setor da contabilidade de uma empresa industrial. Enquanto estudante, eu também era trabalhador. E já nessa altura eu não tinha dúvida de qual é que era o meu setor preferido. Eu sempre... há pessoas que tiveram sempre aquela dúvida, enquanto estudante, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou estudar, que curso é que eu vou ter. Eu sempre tive uma certeza que eu queria ir para a área económica e, essencialmente, ser economista. E eu queria ser economista porque eu gosto das matérias económicas, no geral, e não queria ser gestor, porque acho que os gestores têm uma parcela pequena daquilo que é o fenómeno económico. Também não foi minha intenção começar pela área contabilística, foi aquela que na altura me pareceu também a mais adequada e acabei por fazer esse percurso. Depois acabei por tirar a licenciatura em Economia, na vertente de Economia Política, acabei depois por começar a trabalhar no estágio num banco, acabei por fazer um estágio no Banco Espírito Santo e foi aí a minha primeira experiência no setor bancário. Andei por a área comercial, como todos os estágios profissionais, nós andamos para fazer tudo. No fundo, acabamos por tentar perceber exatamente o que é que nós estamos a fazer. E foi também este o meu percurso. Depois acabo esse estágio e quando venho para Angola vou começar a trabalhar para o Banco Tota Angola. Eu digo Tota Angola porque o Tota Angola é uma grande referência para mim do ponto de vista não só profissional, mas também do ponto de vista profissional. No Tota de Angola eu fiz o percurso profissional que me deu muita sustentabilidade naquilo que é hoje o meu percurso bancário, o meu percurso financeiro, mas também deu um rol de amigos e pessoas que estão comigo a vida toda. É no Tota que eu crio relações de irmandade e que fazem com que hoje tenha relações que são de muita proximidade, muita confiança, muita confidencialidade, que também são o meu suporte em termos, além da família, né, também são o meu suporte em termos profissionais. Saio do Banco Tota, acabei depois por fazer um breve percurso no Banco BDA, na altura no seu processo de instalação. Depois acabo de sair do BDA, vou para a consultoria, vou para uma das Big Four,
e também aí deu-me outra perspectiva, deu uma perspectiva daquilo que é também, como todas as consultoras, a transversalidade daquilo que são as várias áreas. Embora tivesse muita mais responsabilidade do ponto de vista institucional, mas foi uma grande escola naquilo que são alguns dos meus indicadores em termos de indicação de percurso enquanto gestor. Foi aí que também me foi dado alguma monitorização enquanto gestor, como é que devia ser a minha postura, o meu comportamento, e essencialmente aqui em 3 aspectos. Um, na valorização das equipas, outro, na definição e valorização das marcas, e por outro lado também no relacionamento com clientes. Foi a área que eu tive mais contacto comercial e contacto institucional. Depois acabei por ir também para o Banco Nacional de Angola, e aí foi a primeira experiência na supervisão. Aqui tive também uma experiência muito forte no entendimento das várias nuances daquilo que é a organização e a regulamentação do sistema financeiro. Também deu competências muito fortes e até um entendimento de muitos dos aspectos macroeconómicos que nós hoje temos e dos fenómenos macroeconómicos que temos hoje em termos de análise. Do Banco Nacional de Angola acabei por ir para outro supervisor, que foi o mercado de capitais. Eu vou fazer sempre referência a dizer que foram marcantes porque a realidade é esta. Eu tenho um percurso em todas as instituições que tive, elas marcaram-me do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. Na CMC, por convite do Dr. Archo, também acabei por lá ir, e foi na altura em que se estava a implementar o mercado de capitais em Angola, e foi muito importante perceber 2 coisas. Por um lado, entender também o que é o nosso enquadramento jurídico, porque nós ali tivemos que fazer muito daquilo que era a regulamentação que não existia, e de alguma forma acabávamos por também ter, mesmo quem não tinha formação jurídica, ter que perceber alguns do que eram conceitos jurídicos e perceber também como é que estava ordenado o nosso quadro jurídico, e até para percebermos o que é a intervenção do regulador no sistema. Depois acabei por ir para o Ministério das Finanças, não é? E no Ministério das Finanças, enquanto secretário de Estado, acompanhei aquilo que é as preocupações macro, preocupações do ponto de vista da política económica, e claramente também outra experiência marcante e que também guardo com muito carinho. No entretanto, nesses percursos vai e vem, entrei várias vezes em períodos que estava em fases de mudança, acabei por ir também em algumas outras instituições, até mandatado pelo Banco Nacional de Angola, e fui também para um banco privado que foi intervencionado pelo Banco Nacional de Angola, e eu fui nomeado na altura administrador provisório. E aí também foi uma experiência marcante para perceber também o que é que um banco intervencionado, e até teve uma vantagem, o que é um banco intervencionado, quais são as limitações e quais são as responsabilidades de um banco intervencionado, mas também deu algumas certezas naquilo que é possível hoje ter certezas, sobre algumas das questões que não se deve fazer em termos de gestão bancária, e naquilo que também deve ser o papel do supervisor no cuidado que deve ter quando olha para bancos, nomeadamente bancos pequenos. Nós às vezes gostamos muito de dizer que os bancos que não são sistémicos não são relevantes. Eu tenho uma percepção dessa experiência, tenho uma percepção diferente. Eu acho que o sistema bancário, no geral, vive da confiança, e qualquer item que ameaça a confiança é sempre prejudicial para o sistema, independentemente da dimensão das instituições. E esta é uma experiência que eu tive, uma certeza que eu tive nessa intervenção neste banco. Entretanto, a última experiência que eu tenho é esta do associativismo, enquanto presidente da Associação de Bancos. E eu gosto de dizer que é uma experiência também muito rica, porque aqui deixamos de ter um único patrão e passamos a ter 23 patrões. E estar a lidar com 23 patrões não é fácil. Tem cada um deles a sua lista de compras, mas também, como gosto de dizer,
A Associação de Bancos, os patrões são os bancos, não são os banqueiros. Também são coisas diferentes. Mas tem sido uma experiência extremamente rica. Boa. Sente que essas experiências moldaram a sua abordagem, a sua visão, enquanto pessoa que trabalhou e andou por este caminho financeiro, moldaram a sua visão de gestão e supervisão financeira? Eu não digo que tenham mudado, eu acho que têm enriquecido. Eu vou dar 2 exemplos quando eu digo a questão do enriquecimento. A questão da gestão e da liderança é sempre... Temos as questões teóricas, né, que são as escolas, mas depois temos as questões práticas. E o percurso que eu tenho ensinou-me, porque as instituições são todas diferentes, há instituições que têm uma maior maturidade do ponto de vista daquilo que é a própria intervenção da instituição, aquilo que são as relações interpessoais, as relações que se estabelecem dentro da instituição e até a senioridade dos quadros. Por isso, a gestão que é feita numa instituição para outra nem sempre é exatamente a mesma. E, por outro lado, essa experiência deu-me também uma outra percepção, que é tentar sempre perceber o papel do outro lado. Eu gosto de dizer que nós, às vezes, temos que ter a percepção do outro também para podermos perceber exatamente quais são os desafios que os outros têm e quais são, às vezes, as dificuldades dos outros de perceberem aquilo que é a nossa abordagem. Nós não estamos sempre certos e os outros também não estão sempre errados. Por isso, a virtude está ali, às vezes, no meio termo. Nem sempre é fácil também transmitirmos e fazermos passar a nossa visão. É preciso, às vezes, que os outros também percebam. E a comunicação, muitas das vezes, também não é tão fluida como às vezes pensamos. Nós, às vezes, também temos que saber comunicar e temos que melhorar a comunicação. Queremos dizer, muitas vezes, coisas que, se não forem claras e não forem esclarecidas, podem não ser exatamente bem percebidas e bem percepcionadas. E estes são os desafios que todos temos. Não é as instituições que vão nos dar maior clarividência nessas questões, mas claramente nós enriquecemos com todos os percursos. Eu olho aqui e tive a oportunidade de lhe ler noutros fóruns, entrevistas suas, e fala muito sobre a valorização e a capacitação das equipas para a melhoria dos resultados. Olhando para essa questão, podemos perceber que as pessoas são, antes de tudo, o foco, o central. Tem que ser o foco, e tem que ser o foco porque não há nenhum projeto, por mais bem desenhado que seja, que não seja implementado por pessoas. E o sucesso dela depende da capacitação das pessoas. Eu faço parte de uma escola, do qual eu aqui faço um marco, que é uma escola em termos de sistema bancário, que é o Banco Tota. E nós só somos bem-sucedidos, fomos bem-sucedidos, acredito que fomos bem-sucedidos, porque nós éramos uma equipa. Éramos uma equipa que tinha preocupações de formação, tínhamos preocupações de autoformação e tínhamos também preocupações de passar os nossos conhecimentos para aqueles que eram os nossos colegas, independentemente da posição em que estávamos. E tínhamos a humildade também de aprender. E a minha experiência tem mostrado que não é possível nós queremos alcançar objetivos se as pessoas não tiverem a capacidade de as concretizar. E esses objetivos só são concretizáveis se as pessoas forem capacitadas para os concretizar. Por isso é que a formação e a capacitação das pessoas é muito importante. É muito importante porque senão nós, por mais capacidade que temos do ponto de vista individual, por mais competências que temos do ponto de vista pessoal, nós não fazemos tudo. Temos que ter parte de uma equipa. E se nós não tivermos as pessoas adequadamente capacitadas, nós não vamos a lado nenhum. Eu costumo dizer às vezes a alguns quadros séniores que comigo convivem, que é o seguinte: a melhor forma de uma pessoa não ser promovida é não capacitar ninguém. Porque o dia que ela quiser ser promovida, não pode ser promovida, porque senão aquilo que é o trabalho cai, porque tudo depende dela. Por isso,
é preciso trabalhar em equipa. Quem pensa que guardar conhecimento, reter conhecimento é a melhor forma de segurar alguma coisa, está enganado. Porque não é possível nós trabalharmos individualmente, não é possível nós alcançarmos objetivos que são objetivos coletivos apenas dependendo de uma pessoa e não das equipas. E depois, é importante que nós não tenhamos assimetria nas equipas, em que há um que sabe tudo e os outros não sabem nada. Isso não são equipas, isso não é equipa. É desequilíbrio, não é? Não, exatamente. Por isso é que eu acredito muito na capacitação. E, felizmente, também temos assistido que nós temos evoluído muito ao nível do quadro, pelo menos eu falo daqueles setores que conheço muito bem, né, que são setores que pensei, nós temos evoluído muito na capacitação das pessoas. Eu sempre que convivo com pessoas acabadas da saída das universidades, elas estão cada vez mais capacitadas. O que é que elas têm eventualmente de falta? É a experiência e a maturidade profissional. Isso também é preciso dar tempo. É preciso que as pessoas também sejam habituadas e sejam treinadas naquilo que é a função. Porque ninguém sai da universidade com conhecimentos sobre aquilo que é o mundo laboral. Ninguém sai de uma universidade conhecendo uma instituição. Até nós, com a maior experiência que temos, quando mudamos de instituição, nós temos que ter um período de adaptação. Hoje usa-se muito a expressão inboard. Temos que ter inboard. Porque senão estamos a fazer análises que podem estar desenquadradas naquilo que é realmente a instituição que estamos a ir. Por isso todos nós precisamos dessa capacitação e a capacitação é importante para o alcance dos objetivos e para a constituição de equipas. Também sei que o Mário defende e pode ser resultado do percurso que a carreira e a função deve haver aí uma separação entre a visão sobre carreira e função. Gostava que comentasse. Claro. Não, eu tenho uma ideia muito concreta sobre a questão da carreira e da função. Nós tem a ver com vários percursos e o nosso percurso histórico enquanto país, o nosso percurso das nossas instituições, que nós ligamos muito à função, ao exercício das benesses do percurso profissional. E, em alguns casos, desvalorizamos a carreira. O percurso de carreira deve ser sempre valorizado porque as pessoas têm que fazer uma carreira, têm que ter um percurso que lhe permite ir evoluindo na carreira, independentemente da função que se exerce. A função é um exercício temporário. A função não é nada que é hereditário nem que é permanente, não é herança de ninguém. Nós não devemos estar presos à função. Devemos permitir que as pessoas, no âmbito do exercício da sua carreira, ou por longo da carreira, possam progredir e exercer funções. Uma pessoa é diretor porque tem um percurso de carreira que lhe permite depois ser diretor. Mas não nos esqueçamos, se há um percurso, se há uma carreira, se há um quadro de pessoal, há pessoas que também têm capacidade para exercer as funções. Mas a função é para uma pessoa, não é para todas as pessoas. Por isso é preciso dar a oportunidade às pessoas que seguem a carreira também irem melhorando daquilo que é do ponto de vista do reconhecimento daquilo que é o seu conhecimento e o seu percurso e do reconhecimento do ponto de vista das benesses monetárias da sua carreira e do seu percurso. Por isso, quando nós estamos a falar desta questão de dicotomia carreira-função, há pessoas que têm que também ir progredindo e não estar só associado a uma carreira. Porque nós, todos que temos exercido cargos de chefia, já tivemos situações em pessoas que apenas têm uma função porque associam ao benefício. Mas há pessoas que não querem ter responsabilidade, querem exercer a sua função técnica, querem continuar o seu percurso técnico sem a responsabilidade da função. A essas pessoas tem que ser dada também a oportunidade de terem, decorrente desse percurso de carreira, terem também as benesses. Ele não pode ter eventualmente um bom salário para tem que ser chefe. Ele tem que ter esse percurso. Felizmente eu tive em 2 instituições, por acaso incrivelmente são públicas, essas que eu estive, em que fizeram essa alteração de paradigma, em que começou-se a valorizar a carreira e o exercício da função. Claro que a função depois tem outras componentes,
é um acréscimo adicional remuneratório, mas que procurou sempre que as pessoas pudessem ir melhorando o nível da sua carreira e acompanhando esse percurso com uma maior valorização remuneratória e maior benefícios também ao nível remuneratório. Por isso é que eu acho que devemos valorizar esse tema. Acaba sendo um elemento motivador, entretanto. Tem que ser motivador. Eu acho que quem tiver o reconhecimento de carreira, sabendo, até a carreira é uma coisa que depende de nós. Nós podemos programar a nossa carreira. E esse é o grande desafio que nós temos para transmitir a todos os quadros e todos os funcionários. Nós podemos programar a nossa carreira. Nós não podemos programar a função. A função não depende de nós, a função depende de quem nos atribui exatamente esse título, esta competência. A carreira não, a carreira podemos. Nós, se soubemos que temos que ter determinadas qualificações, devemos ter determinado desempenho, nós chegamos lá. Podemos demorar 5, podemos demorar 10, podemos demorar 15, podemos demorar o tempo que tivermos, que muitas das vezes também depende de nós. Com sistemas objetivos até sabemos muito, não direi ao milímetro, mas muito concretamente quando é que lá chegamos. Por isso, esta questão da carreira é importante e é bom que as nossas instituições comecem a valorizar cada vez mais o percurso de carreira em desfavor, não digo que em desfavor, mas em desfavor daquele paradigma de que a benesse do funcionário acaba na função. Porque até nós temos um paradigma que a nossa vida profissional não acaba com a cessão da função. Aí de nós que acabasse, não é? Nós, para além da função, quando ela é extinta, temos a nossa carreira. Temos que ter essa carreira e essa possibilidade de continuarmos exatamente a nossa carreira. Por isso é que eu penso que este é extremamente motivador, porque dá-nos a nós, enquanto indivíduos, o ónus de definirmos exatamente o que é que queremos fazer. Mário, eu também sei que o teu percurso, a tua experiência, carreira, dá-lhe tarimba e autoridade, permita-me mesmo colocar nestes termos, e autoridade para dizer determinadas coisas do métier financeiro, bancário, porque tem esta autoridade. E, voltando ao que lhe li, diz numa entrevista, e eu achei bastante simpático e interessante buscar essa perspectiva de que há muitos bancos a fazerem exatamente as mesmas coisas, que talvez se devesse explorar uma maior diferenciação, eventualmente, porque talvez o mercado precise. Este é um dos temas aqui, enquanto Presidente da Assembleia da Associação de Bancos, faço já a minha declaração de interesse. Eu tenho interesse que todos os bancos permaneçam no mercado, por isso não sou aqueles que dizem que há bancos a mais ou bancos a menos. Eu não sei se há bancos a mais ou bancos a menos. Faço logo essa declaração de interesse. Essa é uma das perguntas do meu questionário, mas depois podemos explorar essa questão. Não, porque é o seguinte, nós temos vários desafios no sistema bancário e nós temos uma tipologia de licença que é licenças universais. E um dos grandes desafios que nós temos 23 bancos no sistema e temos uma taxa de bancarização de cerca de 30%. Mas não temos nenhum banco que seja diferenciador naquilo que é o modelo de negócio. Todos os bancos fazem exatamente o mesmo e os bancos disputam os mesmos clientes. Isso abre espaço para que os bancos, eventualmente, alguns bancos, aqueles que acharem que este é um caminho para a sua sustentabilidade e a sua solvência, encontrar caminhos de diferenciação, ou por nichos de mercado, ou por segmentação de produto, ou por segmentação de produto-cliente. Essa é a questão que se coloca. Nós temos que ter a capacidade de ir à procura dos clientes exatamente onde é que estão. Claro que temos aqui muitos desafios no nosso sistema, e nomeadamente, hoje a banca é muito mais complexa do que era 10 anos atrás ou 20 anos atrás.
Hoje temos toda uma série de exigências do ponto de vista regulatório e do ponto de vista de gestão que, em muitos casos, tornam difícil esse paradigma que parece muito fácil. Vou dar só 2 exemplos. Hoje, estar a dizer a um banco vai encontrar o seu cliente, o banco até pode ir à procura do seu cliente, mas as exigências que hoje temos para que aquele cliente seja cliente do banco são tão grandes que provavelmente muitos clientes vão dizer: eu não estou para isto. Hoje, estarmos a dizer a um banco: ok, altere o seu modelo de negócio, e nós vamos perceber que muitos bancos têm dificuldade em identificar que tipo de cliente é que vão dedicar-se, porque temos também exigências do ponto de vista regulatório, nomeadamente de capital, que eventualmente algum nicho do mercado pode tornar-se insustentável para um banco. Mas claramente temos esse desafio na banca. A banca tem que se virar para questões muito mais de segmentação. Não podemos estar com os 23 bancos a fazer a mesma coisa. E a segmentação, temos vários conceitos de segmentação. Nós tínhamos a expectativa que pudéssemos ter bancos especializados, nomeadamente, por exemplo, podíamos ter um banco especializado no crédito agrícola, nós não temos. Podíamos ter bancos especializados nas pequenas e médias empresas, nós não temos. Por isso, há toda uma série de oportunidades para a banca. Mas é um desafio porque não está só do lado dos bancos, também está do ponto de vista regulatório, também são desafios que se colocam para que se viabilize toda essa perspectiva do sistema bancário. Mas acredito que os bancos estão atentos e nós já temos uma alteração em termos regulatórios, que os bancos hoje são obrigados a atualizar os seus modelos de negócio e até dizerem ao supervisor exatamente qual é o seu modelo de negócio. Estamos num processo até de alguma consolidação do sistema bancário, que acredito que, não sei qual é o número, não vou estar aqui a dizer que são os 23, são 12, são 7, mas acredito que nós temos que resolver essa questão do acesso do cidadão aos serviços financeiros. E aqui eu estou a usar extremamente a palavra serviços financeiros e não dizer os bancos. Nós hoje, com a regulamentação que temos, é muito difícil termos clientes bancários, e nomeadamente a questão do setor informal. Um cidadão que esteja no setor informal, não estou a dizer de atividades ilícitas, estou a dizer do setor informal. Nós também não confundimos as duas questões. Em muitos casos não tem condições de levar a um banco qual é a origem do seu rendimento, e com as questões relacionadas com branqueamento de capitais e compliance, muito difícil naquele momento aquele cliente depois consegue dar explicações ao banco. Mas são desafios que o sistema bancário tem que ter. Nós temos que criar também aqui um paradigma que permita que, de alguma forma, nós consigamos validar em termos de sistema que aquele cliente tem rendimentos sustentáveis e aqueles rendimentos provêm da atividade que ele diz que realiza. Por isso, acredito podemos dizer que quer o setor bancário, o setor financeiro, grosso modo, tem uma terra virgem para explorar. Estamos a falar, falou em 30%, então temos muito que fazer nesse sentido. Temos muito que fazer, mas não direi que é terra virgem. Eu vou dizer que temos que conquistar, não é bem terra virgem, porque em alguns casos são pessoas que ou já estiveram no setor formal e tornaram-se no setor informal, ou simplesmente nunca tiveram, mas também não têm interesse, não é por aí. O que eu posso dizer é que naquilo que é nosso quadro regulatório, há clientes que eventualmente nunca serão bancarizados, mas podem ter acesso a serviços financeiros. Nós aqui, quando estamos a falar de serviços financeiros, estamos a olhar na totalidade do mercado financeiro. Nós temos as fintechs, temos as wallets, que podem prestar serviços que os bancos não prestam e que não precisam de estar bancarizados para ter acesso a esses serviços. Em muitos casos, porque as pessoas querem transferências de valores e pagamento de serviços. Não precisam de ter todo o rol de serviços bancários com as exigências que um banco exige hoje a um cliente para que seja e tenha acesso a esses serviços. Por isso, digo que os 30% que temos hoje, eventualmente cresce, mas a perspectiva não é termos
ao nível que temos, por exemplo, nos países desenvolvidos, porque a realidade, do ponto de vista da estrutura económica e até da informalidade, não é a mesma que a nossa. Por isso não penso que seja esse um objetivo. Ok. É um bocado ter a ver com o contexto. Tem a ver com o contexto. Ok. Também, ainda na senda dessa questão, e acho que também já abordou agora nesse seu comentário, que os bancos, a necessidade dos bancos regionais, outras tipologias, né, para que possam atender ao mais variado público. Há aqui também uma questão que eu gostava que comentasse, que há determinados clientes, ou melhor, alguns bancos não deviam ter determinados clientes. Esta faz parte da questão relacionada com o modelo de negócio dos bancos e da supervisão. A supervisão também aqui sempre um critério importante. Não, porque os bancos têm que perceber que há clientes que são grandes demais para terem a sua carteira de clientes. Em termos ilustrativos, sem entrar em casos específicos, há clientes que são tão grandes e bancos tão pequenos que, se eu tiver lá um cliente grande que tem muitos movimentos de liquidez, um movimento normal numa empresa com uma dimensão como, por exemplo, a Sonangol ou uma Unitel, que movimentam muita tesouraria ao longo do dia, pode criar constrangimentos de liquidez num banco. Por isso, há bancos que, e nós temos do ponto de vista da regulamentação, aquilo que são os grandes riscos, os grandes depositantes. Há bancos que devem focar-se em determinada tipologia de clientes, irem crescendo à medida que vão crescendo para ter acesso a determinada tipologia de clientes. Porque senão podem correr determinados riscos que não estão previstos. Está previsto na tipologia de cliente. Eu dei os dois exemplos. Uma Sonangol, uma Unitel, tem muito fluxo de tesouraria. Provavelmente não deveriam estar em bancos que não têm capacidade de tesouraria para fazer face aos seus movimentos. Os bancos, e aqui é uma salvaguarda, eu não conheço, conheço, mas muito poucos bancos são insolventes por rastros de insolvência. As últimas crises, quase todas que rebentaram nos sistemas financeiros, foi por liquidez. Os bancos vivem de liquidez, é aquilo que permite todos os dias fazer as transferências e ter fundos suficientes para fazer as transferências. E, quando não ter capacidade de ir ao sistema bancário, ao sistema financeiro e requisitar a liquidez. Se os bancos não tiverem essa capacidade, correm-se os riscos de insolvência. Por isso é que a liquidez é muito importante. Por isso é que esta questão da dimensão dos clientes relativamente aos clientes tem todo sentido. Até para evitarmos que depois, e aí tem a ver com o meu pronunciamento inicial, para evitarmos que depois determinado tipo de bancos sejam contaminados por outros bancos que tiveram comportamentos menos assertivos. Porque depois fazemos presunções sobre o problema de um banco, estendemos para outros bancos quando não tem nada a ver. Em suma, tudo à sua medida. Tudo à sua medida. Muito bem. Sobre os bancos sistémicos, já deu uma pincelada. Qual é o papel deles no nosso contexto, no contexto atual, no nosso mercado financeiro? Não vou falar do pronunciamento regulatório, que acho que isso convém à definição e porque é que são bancos que convém ao regulador. Não, os bancos sistémicos têm uma importância porque, a partida, são aqueles que têm a capacidade de problemas internos contaminarem o sistema financeiro e poderem criar crises no sistema financeiro que depois podem se tornar crises económicas. Mas também têm responsabilidades, daí a regulamentação também exigir deles modelos diferentes de governação, modelos diferentes de controle e modelos também mais exigentes do ponto de vista de capital e até de supervisão. Estes bancos são aqueles bancos que também, de alguma forma, financiam de forma muito mais estruturante aquilo que é as necessidades da sociedade, as necessidades económicas. São aqueles que têm, a partida, um papel central no financiamento da economia.
São bancos que têm que ter mais atenção, são bancos que têm que ter algum cuidado, e há uma discussão muitas vezes muito popular, que é quando o Estado faz apoio a bancos sistémicos, acharem que não deve ser feito. E eu acho que as pessoas às vezes não têm percepção do papel dos bancos na nossa sociedade. A sociedade moderna nada se faz sem bancos. E muitas vezes olhamos só para o crédito e pensamos que o papel dos bancos é só crédito e depósitos. Não há transação comercial hoje que não passa por um banco. Não há uma vivência hoje que não se passa por um banco. Nós hoje temos um sistema de abastecimento de bens e serviços porque existe um sistema bancário e um sistema financeiro, senão não seria possível. Por isso, quando no banco há crise no sistema financeiro, tudo isto fica em causa, tudo isto sofre algumas perturbações. Por isso é que os bancos sistémicos têm que ter alguma atenção, porque o impacto que têm, para além de já não estarmos a falar da poupança das pessoas, né, o risco que correm de toda uma poupança de uma vida a ser posta em causa, é também o facto de os constrangimentos que eles causam em situação de crise para o resto daquilo que é a nossa vivência, a nossa atividade do dia a dia. Nós aí podíamos olhar um bocadinho para a literacia financeira, né? Grosso modo, aquelas pessoas que têm informação e com mais privilégio porque estão no métier. Entretanto, aquelas pessoas que acham, que sabem que é importante colocar o dinheiro no banco ou só vão mesmo depositar e depois tirar, né? Há a necessidade dessa literacia também ser aumentada ou melhorada nesse sentido? Eu acho que a primeira questão da literacia é dar-nos o direito de escolha e o direito de exigência sobre os bancos e serviços financeiros. E aqui na literacia financeira, eu acho que é uma questão de cidadania. Um cliente informado é um cliente exigente. E sendo exigente, eu penso que ele também tem maior capacidade de escolha sobre com quem trabalha e como trabalha. Esta é a primeira questão, sendo de cidadania. Depois, um cliente informado, daí a importância da literacia, não só tem maior capacidade de escolha, mas também, de alguma forma, protege melhor o seu futuro, porque sabe exatamente todo o leque de produtos e tudo aquilo que ele pode salvaguardar daquilo que é a sua vida e, nomeadamente, as suas poupanças para após o período de trabalho. Agora, a literacia financeira é necessária a todos os níveis. Nós, às vezes, ouvimos falar da literacia financeira e pensamos que é só para quem está fora do sistema bancário. A literacia financeira é para todos os cidadãos, quer esteja fora ou dentro do sistema bancário, inclusive para funcionários bancários. Nós temos necessidade de fazer literacia financeira a todo momento. Nós precisamos de fazer a literacia financeira para que também nós tenhamos melhores instituições. Eu acredito que a literacia financeira e o grau de exigência que é feito sobre o prestador de serviço aumenta a qualidade da prestação de serviço. Indiscutivelmente. Antes de irmos para o intervalo, e porque quando começamos, nós falamos do percurso, não adentramos, permitam-me o termo, a vida mais pessoal do nosso CEO, mas muito provavelmente há coisinhas básicas que nós queremos aqui pincelar, assim muito rapidamente. Como se fosse um bilhete de identidade, né? Muito provavelmente, por causa das responsabilidades do trabalho e da própria carreira, e a construção da sua carreira ou da tua carreira, eu aqui na mistura do tu e do você, muito provavelmente a família, né, é que sofre mais, né, com as ausências ou mesmo com as presenças ausentes, né, por causa do trabalho. Sente que, em algum momento, o suporte da tua família é determinante para o teu sucesso, para as respostas que tem que dar ao trabalho? Inevitavelmente. Eu tenho a felicidade de ter uma família que me apoia, uma mulher extraordinária que me apoia muito. É impossível, com as exigências que nós temos, que não haja apoio familiar. Eu, quando
Eu estou a tentar evitar aqui falar de uma pessoa em particular, porque acompanhou-me e acompanha muito o meu percurso e é muito companheira em todo o percurso e tivemos um percurso muito junto. Eu, quando estava no Banco Tota e Açores, Tota Angola, desculpa, nós tínhamos um fecho do ano que começava no dia 31. Em muitos casos, nós no dia 31 estávamos a sair quase à meia-noite e no dia 1 estávamos às 7, 8 horas no banco. Isso não é possível sem apoio familiar. Eu, durante o meu percurso, já tive situações em que, e às vezes nós aqui eu tenho a felicidade de usar o termo família e família largada. Eu tenho uma boa família largada. E a família largada aqui são amigos que se tornam irmãos e que se tornam família muito direta. E em muitos casos, a minha mulher também tinha responsabilidades profissionais, nós dois estávamos a viajar e os nossos filhos estavam a ficar com a família. E estamos a falar de miúdos, às vezes, de 7, 8 anos, 10 anos. Este apoio não é possível sem a família, não é possível fazer o percurso sem a família, porque exige de nós disponibilidade de tempo, empenho, compromisso. Enquanto os outros estão, às vezes, a almoçar com a família, estamos nós a trabalhar. E estamos a trabalhar em dias úteis, dias não úteis, feriados, fim de ano, isso tudo. Por isso a família é essencial. Agora, nós temos que ter sempre um balanceamento. Nós hoje percebemos que foi uma fase da vida, não há ninguém na sua vida que vá fazer isso durante 20 anos. Ou pelo menos, não devia fazer. Porque o suporte familiar dá-nos estabilidade. E a estabilidade é muito importante porque ninguém consegue estar dedicado à vida profissional se não tiver a vida profissional, pessoal, pelo menos com alguma estabilidade. Não tem cabeça e nós somos humanos, não temos esta capacidade de fazer compartimentação. Hoje estou no meu trabalho e só penso 100% a trabalho, amanhã estou na família, só 100%, não é possível. Pelo menos das pessoas que eu conheço e que são muitas, não vejo essa. E da nossa cultura, nós culturalmente valorizamos muito a família e valorizamos a família não só restrita como a alargada e valorizamos também os nossos laços de amizade. Nós vamos aos aniversários dos amigos, gostamos que os amigos vão aos nossos aniversários, vamos às festas dos familiares, gostamos que os familiares vão às nossas festas e também nos momentos de dor também vamos. Por isso, nós valorizamos essa parte da relação familiar e ela é importante e tem sido e foi sempre para mim muito importante. Boa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas um intervalo de pararmos, não é? É 1 minuto café. Chana Automóveis. Somos parte do grupo Organizações Chana, focados em serviços pós-venda para automóveis multimarcas. Contamos com uma estrutura sólida e recursos técnicos para oferecer serviços de qualidade e eficiência. Nossa visão é ser uma referência em assistência técnica multimarcas, enquanto nossa missão é garantir total satisfação de clientes, parceiros, colaboradores e comunidade. Temos como valores confiança, respeito e compromisso com o cliente. Oferecemos uma gama abrangente de serviços de assistência técnica e de colisão, sempre com foco na qualidade e certificação. Escolha a Chana para serviços automotivos confiáveis e de alto padrão. Juntos, estamos construindo um futuro de excelência e compromisso. Chana Automóveis.
aqui nesta esteira de emoções que não precisamos, e vou reforçar aqui com necessariamente, de guerrear entre colegas. Muitas vezes dizemos que devemos ter algum cuidado, o colega não é família, não os levemos para casa, tem sempre alguma tensão, porque senão, quem sabe, mas isso não é necessariamente assim. Isso não é necessariamente assim, mas não é totalmente falso. Exato. É o seguinte, nós temos que ter a percepção que o nosso colega é colega, essencialmente, independentemente de ser de família ou não ser família. E a nossa responsabilidade profissional tem que se sobrepor sobre qualquer outra questão. No local de trabalho, nós temos que ser profissionais. Eu gosto de dizer o seguinte, e até isso é uma expressão que eu aprendi com o mais velho, que é: o amigo não prejudica amigo. Por isso, o nosso colega é essencialmente colega, não tem que ser nosso amigo, isso é verdade, mas temos que ser profissionais. E o ambiente bom de trabalho e cooperativo não deixa de ser uma das características do profissionalismo. Nós que fizemos a avaliação das nossas equipas, temos itens de espírito de equipa. Como é que as pessoas se relacionam no âmbito de equipas, como é que se relacionam e como é que é o seu desempenho no âmbito de objetivos comuns. Por isso, é verdade, mas não é completamente, não é? Nós não precisamos ser amigos, não precisamos levar o nosso colega para casa, mas temos que ser profissionais. Cada um tem as suas responsabilidades e temos que cumprir com as nossas responsabilidades. Isso é inevitável. Exatamente. Agora vamos voltar aqui à nossa entrevista, porque temos algumas questões mais e eu gostava de começar. Mário, como é que a ABANC, Associação Angolana de Bancos, lida ou está a lidar com os desafios no sistema financeiro, com os desafios das fusões no sistema financeiro, e eu vou acrescentar aqui bancários. Ok. Essa é a altura do café, né? Para ver se é café com CEO. Não, é o seguinte, nós temos até agora uma fusão e uma falha de uma fusão. E eu acredito, a BANC não tem um pronunciamento oficial, não é por aí. Como fiz referência, nós somos 23 bancos no sistema e todos são associados à BANC. A BANC não toma partido uns sobre outros, não deve e não é esse o propósito. O que existe é uma discussão pública e no seio do sistema bancário e até penso que é um desejo, porque não há nenhum pronunciamento oficial do regulador, que o sistema bancário, que haja fusões do sistema bancário. Eu estou de acordo em termos genéricos que haja fusões do sistema bancário. Nós temos que perceber o que é que estamos a querer que haja fusões. E aqui vou fazer um pronunciamento estritamente pessoal. Como disse, a banca não tem posicionamento. Nós temos bancos pequenos que eventualmente precisam de fundir-se para ganhar escala. Ganhar escala é ter mais capital, é ter capilaridade para chegar até a mais clientes. Mas eu acredito que nós também precisamos de fusões entre grandes bancos. Nós temos vários desafios que decorrem dos desafios que são os desafios do país, nomeadamente o financiamento a grandes projetos estruturantes do país. Nós precisamos de bancos com dimensão e bancos grandes para o financiarem. As pessoas podem dizer, mas há a figura dos sindicatos bancários. Montar sindicatos bancários não é assim tão fácil. E é complexo do ponto de vista da negociação, porque a negociação tem muitos itens. Não é só dizer dois bancos juntem-se e vão emprestar. Tem muitos itens sobre liderança, sobre estruturação, sobre tarifários, sobre despesa. Tem muitos itens que são muito complexos. Por isso precisamos de bancos que tenham essa capacidade eles sozinhos de avançarem. Mas as fusões em si,
não podem ser feitas numa lógica de eliminação dos pequenos bancos. Eu acredito que os pequenos bancos têm espaço e devem ter espaço. Nós temos o anacrônimo de micro, pequenas e médias empresas. Uma microempresa tem mais relevância e mais possibilidade de financiamento num pequeno banco do que num grande banco. E tem a ver com a lógica financeira da rentabilidade dos clientes. E os pequenos e médios bancos também devem ter este foco naquilo que é o seu cliente prioritário. Por isso, se nós tivermos uma lógica de fusão apenas para salvaguardar e criar grandes bancos, eu penso que perdemos eficiência e qualidade de serviço. E não é esse o pressuposto que nós devemos ter. Nós devemos ter todo o leque de bancos que nos permitam exatamente abarcar aquilo que é a estrutura económica do nosso país. Particulares, micro, pequenas e médias empresas. Esta é a minha percepção e a minha crença. Agora, fusão, sim, mas a fusão não pode ser com uma percepção de que temos muitos bancos, quando não há segmentação, não há nichos, não há diferenciação de modelos de negócio. Quando não há diferenciação na capitalização, no capital dos bancos. Nesse momento eu vou dar um exemplo que é ilustrativo e apenas ser para efeitos ilustrativos. Neste momento, e eu tenho essa experiência enquanto passei na banca comercial, nós temos muitos pequenos clientes que não estão fora do Luanda, que a necessidade dele de financiamento são muito pequenas. Às vezes, é assim, geralmente milhões falam-se em Luanda. Não o país todo que está a falar de milhões, porque tem um projeto de milhões. E nós temos estruturas de decisões muito centralizadas. Os bancos estão a fazer esta decisão quase todas em Luanda, ou com plafões muito controlados para as províncias. Provavelmente, se tivéssemos um banco que tivesse atuação estritamente naquela região, ele tinha outra percepção do que é a necessidade do seu cliente e do que é a rentabilidade daquele seu cliente. E nem por isso acredito que o crédito vencido fosse aumentar, porque eu conhecia e tinha maior proximidade com o seu cliente. Porque quem conhece os seus clientes sabe a quem concede crédito. Não acredito que quem conhece um cliente que não vai pagar vai lhe conceder crédito, principalmente quando for do seu capital. Mas agora, quando temos um processo de consolidação, se for numa lógica apenas de aumento de capital para forçar fusões, nós perdemos essa perspectiva da descentralização do sistema bancário. Nós temos também ir para a descentralização do sistema bancário e chegarmos exatamente para situações em que atuações locais para salvaguardar interesses locais. Eu não digo que estou certo, eu digo que é a minha perspectiva. O regulador e os outros bancos, eventualmente todos os outros têm ideias diferenciadas. E estarmos a fazer consolidação só por via regulatória também penso que não é o mais correto. A fusão deve ser essencialmente de interesse do mercado. Devem ser os operadores a reconhecer a primeira necessidade de fusão. Se for só numa lógica regulatória, vamos aumentar capital, criar maior complexidade e vamos provavelmente criar instituições maiores, com mais custos, mais capital e que têm maior necessidade de rentabilizar esse capital. E aí vamos ter exatamente um paradigma que se calhar que é contra os objetivos de uma fusão no âmbito daquilo que possa ser na fusão do mercado. E provavelmente deixem de responder a necessidades que o mercado precisa, né? Quando citou as micro, pequenas e médias empresas. Sim, porque essas aí têm necessidades particulares e é uma questão até de racionalização dos recursos. Se um grande cliente, ainda que tenha uma taxa de rentabilidade menor, de volumes maiores decorrentes dessa rentabilidade, vão a perceber quantos clientes bons, pequenos, eu tenho que ter para rentabilizar um grande cliente. Por isso o foco provavelmente será naqueles grandes clientes. Eu penso que temos que ter toda a tipologia de bancos. Pequenos, médios e grandes, exatamente como temos no sistema. E a consolidação deve ser exatamente por questões de mercado.
As questões que eventualmente, e nós temos também algumas restrições, não digo que nós não temos algumas restrições no mercado, naquelas situações tem que se ver de que forma é que se resolvem essas restrições e promover e convencer os acionistas dos bancos que o melhor interesse deles é a fusão. O Mário citou logo a resposta, quando começou a resposta, em uma fusão bem-sucedida e uma falha de fusão. Gostava de... Não, nós tivemos uma fusão que eu acredito que ela decorre porque os bancos já tinham posições trocadas, que foi do Millennium e do antigo Atlântico, que deu o Atlântico Millennium. Foi uma fusão bem conhecida e até vimos os ganhos dessa fusão. Criou-se um banco maior, um banco estruturalmente, em termos de capital, mais reforçado, em termos de negócio mais reforçado e bem posicionado. Depois, durante algum tempo, falou-se de uma fusão entre duas instituições, cujo fator de união é que havia um acionista com posição relevante nas duas instituições, que esta não foi para a frente. Esta, claramente, foi uma tentativa de fusão que não funcionou. Eventualmente, podemos vir a ter outra fusão no mercado, perspectiva-se eventualmente, mas é preciso percebermos exatamente a fusão. Eu gosto de desafiar as pessoas a explicar às vezes porque é que não é fácil fazer fusão. Nós tivemos dois bancos exatamente com os mesmos clientes, com o mesmo modelo de negócio, localizados, às vezes na mesma rua, com os balcões na mesma rua ou na rua de trás. Qual é o ganho da fusão? Não tem ganho de fusão nenhuma. Eventualmente poderão dizer, tem ganho porque aumenta a capital. Sim, mas aumenta a capital, manda os acionistas aumentar a capital. Porque uma fusão, e muitas das vezes temos processos de tentar fazer de duas culturas institucionais uma única cultura institucional. Há vários problemas decorrentes da fusão que é preciso avaliar. Se for só juntar 2 mais 2 e perceber que aquilo não vai dar nada, por isso é que eu acredito que nós não tínhamos tido fusões até agora, porque é preciso ter ganhos de fusão. E é preciso que, do ponto de vista estratégico, quem decida a fusão reconheça que são ganhos relevantes. Se for só para juntar, para ficar exatamente no mesmo sítio, só ganhei eventualmente mais agências. E ainda por cima, elas acabam por ser concorrenciais uma da outra. Se eu tenho duas agências na mesma rua, não tenho ganho de eficiência nenhuma. Se eu tenho o mesmo cliente, que era de 2 bancos, passou a ser o mesmo cliente de um banco, eventualmente ele passa a relacionar-se comigo como se fosse um único banco. Eventualmente, a análise dos depósitos, ele passa a ter um outro critério. Tem que ter ganhos de eficiência, tem que ter ganhos de negócio, tem que alavancar o negócio. E depois temos que ter a discussão habitual, né? 2 bancos com estruturas acionistas diferenciadas. Quem é que vai mandar no banco? Quem é a equipa de gestão dominante? Quem é a equipa de gestão que vai liderar esse projeto? Não é tão simples falar de fusões. Por isso é que eu acredito que nós não tenhamos tido ainda mais fusões. Porque não é simples estar a juntar 2 instituições para fazer uma única. Tem que se fazer a análise realmente desses ganhos. Agora, aquisições, depois nós também às vezes misturamos termos, né? Aquisições é fácil. É chegar uma, comprar a outra e já sabemos quem é que manda. Mas ainda aí, eu vou adquirir, imaginemos um banco que queira ganhar dimensão e adquira um banco, mesmo que seja do mesmo tamanho, mais pequeno. Geralmente um pequeno comprar um grande é que já é muito difícil. Aí tínhamos que saber o que é que aconteceu no grande. Mas um banco comprar o outro, ele também não deixa de ter algumas análises. Os clientes são os mesmos. Passei a ter mais agências, qual é o ganho que eu tenho na aquisição? Por isso, quer as fusões, quer as aquisições, não tenho estado a acontecer porque eu acho que não há condições neste momento para haver este processo na banca. O que estamos a assistir eventualmente é termos uma regulamentação
que obriga a aumentar capital, torna a gestão bancária mais complexa, torna a atividade bancária mais cara, que pode forçar que bancos fundam-se. Aí pode ser que aconteça, mas como eu já disse antes, não é? Nós criamos bancos maiores e corremos o risco de ter bancos menores. E depois, podemos não ter, do ponto de vista económico, uma eficiência da fusão. Porque clientes que eventualmente poderiam ser melhor atendidos em bancos pequenos não encontram a tipologia de bancos para satisfazer aquilo que é a sua necessidade. Então pode acabar por criar um fosso. E pode-se criar um fosso. E eu não disse, o nosso mercado financeiro também, o nosso mercado bancário também é muito grande. Nós temos cerca de 50 mil milhões do total de ativos do sistema bancário. Ok, podemos dizer que são cerca de 50% do nosso PIB. É pequeno. Para termos uma percepção, estamos próximos do valor do Orçamento Geral do Estado, né? E podemos dizer, voltar àquela questão ou discussão de que 23 bancos satisfazem? Não, essa discussão... Ok, Carlos, essa discussão que eu estou a dizer, 23 bancos, eu não sei se são muitos ou se são poucos, eu sinceramente, a maior parte dos meus colegas do setor bancário dizem que são bancos grandes, que são muitos bancos, desculpa. Mas, entretanto, se eu ouço um pequeno banco, ele diz que não. Quem diz principalmente que há bancos a mais são as pessoas dos grandes bancos. Dizem que isso encurta o mercado e que provavelmente, se nós tivéssemos menos bancos, haveria maior oportunidade para os bancos fazerem mais negócios. Mas, vamos lá ver um critério. 23 bancos são muito, ok. Estamos a medir pelo número de bancos por habitante, estamos a medir balcões por habitante, estamos a medir o quê por habitante? Há algum indicador que nos diga que 23 bancos são muitos? Estamos só a dizer porque estão todos a disputar o mesmo cliente, estão todos com o mesmo modelo de negócio? Eu não sei exatamente. É uma questão discutível e tem que ser adequada ao contexto e, como frisou aqui, os indicadores têm que ser muito bem delineados, encontrados. Os indicadores, e uma coisa que eu vou dizer, tem que haver interesse público na dimensão dos bancos. A prestação de serviço bancário é de interesse público. Tem que haver interesse público. Se não há interesse público, diminuir o número de bancos e não aumentar a oferta de serviços bancários, não sei se será um caminho. Diminuir o número de bancos e não haver um aumento da eficiência de serviços bancários, da qualidade de serviços bancários, do custo de serviços bancários, não sei se será o caminho. A banca, de uma maneira geral, o sistema bancário, e não é uma particularidade da Angola, é uma particularidade internacional, tem tendência para a concentração. Isso é, os 5 maiores bancos geralmente têm cotas de mercado na ordem dos 80%, por aí adiante. E não somos só nós, é em todo lado. E o risco de cartelização também é maior. Nós não tivemos em Angola, mas tivemos aí há tempos o risco da definição das taxas LIBOR, em que os bancos acertavam como é que definiam a taxa. Claro que aqui podemos dizer, para isso está o supervisor, está a autoridade da concorrência. Sim, é verdade. Não deixamos de ter essas instituições para que garantam o cumprimento das regras e das normas. Isso não é verdade. Mas a discussão, às vezes, tentamos fazer comparação com determinadas jurisdições que não são comparáveis connosco. Noutras jurisdições, nós temos outro tipo de tipologia de instituições bancárias, nomeadamente instituições de crédito e depositantes. Tem as caixas, por exemplo, a Realidade Portuguesa tem as caixas de crédito, tem outro tipo de instituições, na Espanha tem as caixas, não tem só bancos. No fundo, não há só bancos universais. Nós, para efeitos de serviços bancários, só temos bancos universais. Por isso, nós, se calhar, seriam temos que fazer como um que bancos ajustamento. generalistas?
Não percebi. Bancos generalistas? São bancos generalistas que podem fazer tudo, não tem limitação nenhuma. Por isso, todos podemos fazer tudo. O que um banco grande faz, o que um banco pequeno pode fazer. Não há limitação nenhuma. A única limitação é capital. Por isso, eu penso que, não digo que não devemos ter a discussão para perceber se temos ou não temos grandes bancos a mais, mas temos que ter um critério de avaliação da quantidade de bancos. Não é só estar a dizer temos bancos a mais, então que se fechem os bancos ou que se fundam os bancos. Temos é que fazer estudo se realmente há um ganho da diminuição de bancos. E não é só por ser o presidente da banca que estou a dizer isto, que tenho que proteger a sobrevivência dos 23. É porque eu acredito que a eficiência do sistema depende da diversidade de oferta. E temos que garantir que haja essa diversidade de oferta. Se olharmos ainda para as fusões, gostava muito também dessa aqui uma negritada, se olharmos para o posicionamento angolano ou do mercado financeiro, logo aqui bancário, né, nesta mesma frase, para se posicionar no exterior, para Angola se posicionar no mercado internacional. As fusões dos grandes bancos colocariam Angola mais apetecível para as nossas transações, para o nome de Angola, numa imagem melhor e maior até? Sim, cara, eu percebo a pergunta. Eu acredito duas coisas. Isso tem a ver com um contexto mais estratégico e mais macro do nosso país. O nosso mercado natural, em termos de provimento e expansão da nossa atividade até das empresas, temos dois mercados. Temos o mercado da RDC e temos o mercado da Namíbia. Nós temos ouvido e é público que há muitos compradores da RDC que vêm em Angola fazer compras de produtos agrícolas, nomeadamente, e que nós exportamos em alguns casos e reexportamos em outros casos produtos manufaturados para a RDC. Nós temos notícia pública também a implementação de uma fábrica da Refriango na RDC. Tudo isso está a ser feito à margem do sistema bancário angolano. O que é que acontece? Nós estamos a fazer exportação sem que os nossos bancos estejam. Amanhã, nós temos, provavelmente, uma abertura maior do mercado financeiro, do mercado de comércio na zona, e não temos o apoio dos nossos bancos. A RDC tem cerca de 120 a 110 milhões de habitantes. É um mercado apetecível, é um mercado bom em termos de consumidores. Seria normal que nós tivéssemos também, do ponto de vista do posicionamento, bancos pudessem transacionar e pudessem se posicionar no mercado da RDC. Nós temos estado a assistir internamente à entrada neste momento temos dois bancos africanos. Temos o Standard Bank e temos o Access. Imaginemos, ilustrativamente, que esses bancos comecem a trabalhar e os seus clientes, onde já têm empresas angolanas implementadas em mercados maiores, como por exemplo a RDC. Será que amanhã, dada a dimensão e o dinamismo de um mercado maior, esses nossos clientes vão continuar a trabalhar com os bancos angolanos cá, quando os bancos desses países estiverem cá? Não a perceber. Porque é uma questão de escala. Ele tem vantagens em trabalhar com o mesmo banco nas duas jurisdições. Nós, nesse momento, temos aqui um potencial terrível, porque temos aqui a Namíbia com o desenvolvimento do setor petrolífero. É normal que algumas das nossas prestadoras de serviços vão para a Namíbia. É normal, os namibianos são cerca de 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Nós somos cerca de 30 milhões. Eles, é normal que tenham necessidade de pessoal especializado para a indústria petrolífera, porque nós já temos experiência e temos pessoal aqui. É normal que as pessoas vão para lá e as empresas também vão para lá. Seria bom que nós tivéssemos bancos com dimensão para acompanhar este movimento, para que as empresas fossem acompanhadas nesse processo de internacionalização por bancos angolanos. E isso até é uma questão de sobrevivência dos bancos no nosso mercado.
Porque se amanhã as operações dessas empresas tornem-se relevantes nos mercados em que eles estiverem fora, é normal que eles trabalhem com quem tem a maior dimensão no mercado em que está a trabalhar. Se ele trabalha em maior dimensão na RDC, por que ele não há de continuar a trabalhar cá com um banco que já trabalha lá? Faz sentido, por isso é que faz sentido, às vezes, quando estamos a falar de fusões, não estamos só a falar de fusões de pequenas empresas, de pequenos bancos. Faz fusões também, estamos a falar de bancos grandes. Mas agora, a internacionalização das nossas empresas e a internacionalização dos bancos não é pressupondo que nós vamos tirar clientes daqui e levar para lá. É exatamente fazendo o mesmo processo que temos estado assistindo à Banca Angolana. É implementar e estruturar os negócios nas zonas em que estão com os clientes que lá estão. É, no fundo, estar no mercado a lutar com um IP de igualdade que os bancos lá estão. Nós tivemos um processo de internacionalização dos bancos, alguns com escritores de representação, que depois transformaram-se em bancos, que eu penso que, tirando dois casos, mais ou menos, não correram bem. E não correram bem porque dependiam exatamente das empresas angolanas em Angola. Quando havia crise em Angola, esses bancos lá fora, ou esses nossos bancos também entravam em crise. Agora, faz sentido realmente que nós também pensemos fusões, internacionalizações para ganhar escala. Não só o desafio do desenvolvimento que aqui se coloca, que é o nosso país, mas também de apoio à internacionalização e da sobrevivência das próprias instituições. Os bancos que entram em Angola não são bancos pequenos, são bancos grandes, que têm o apoio das matrizes, têm o apoio das casas-mães naquilo que é estruturação e do negócio. Por isso, tem outra capacidade para fazer e estar em mercados concorrenciais. Nós temos que nos preparar para isso. A nossa concorrência não é com países europeus, a nossa concorrência é no espaço africano. Nós estamos a preparar-nos para entrar para o espaço de comércio livre da SADC. Estamos a preparar para entrar para o espaço de comércio livre da África, no âmbito da União Africana. Não esperemos que só venham produtos, ou que nós fiquemos cá e vamos só exportar. Também vem serviços, vem prestadores de serviços e vem bancos. Vem toda aquela panóplia de estrutura económica que são replicadas. Se nós ficarmos cá a pensar que este é um espaço defendido, depois, claro, defendido, depois vamos estar outra vez a pedir que o Executivo crie leis propositadas para defender, mas aí já estamos atrás do prejuízo. Por isso, nesse contexto, sim, eu acho que faz sentido as fusões, faz sentido a internacionalização, porque também é uma oportunidade que nós temos. Eu creio que nós, neste momento, temos a oportunidade, pelo menos nesses dois mercados, de entrar com algumas vantagens comparativas. A RDC já começamos a ter canais de comercialização, eles já vêm comprar, quer dizer que nós já temos condições de lhes vender. A Namíbia está num processo, na zona nós somos a região que a maior experiência do setor petrolífero tem. Quer em termos de capacitação de pessoal, quer em termos de prestadores de serviços, quer em termos até de base logística que já temos que ter instalado, eventualmente para o apoio ao setor petrolífero na Namíbia. Por isso temos toda a vantagem de aproveitar esta oportunidade. As oportunidades geralmente nunca aparecem duas vezes a mesma pessoa. Acredito que os países também não apareçam mais do que uma vez. Vamos entrar indo quase para a fase derradeira, falar dos correspondentes bancários, assim grosso modo, mas não sem antes passar aqui um olhar para o enforcement no setor financeiro e como é que ele é importante para que nós olhemos para a nossa relação com os nossos correspondentes ou com os correspondentes bancários. Ok. A primeira vez que eu ouvi a expressão enforcement não percebia. E eu ouvi a primeira vez a expressão enforcement foi em 2010, estava no Banco Nacional de Angola e fomos a uma ação de formação no FED de Nova Iorque. E eles diziam enforcement. Os bancos centrais têm que ter enforcement, as jurisdições têm que ter enforcement. E nós dizíamos, mas nós já temos supervisão. E eles diziam,
Supervisão não é enforcement. Enforcement é uma coisa completamente diferente. E estavam lá bancos centrais de todo o mundo. Por isso, não era só um problema da Angola, nem era só um problema da África, era um problema de muitas regiões. O que é o enforcement? Enforcement não é supervisão, é a capacidade que as jurisdições têm de fazer cumprir. E fazer cumprir as regras e as normas. Nós temos um desafio que é o seguinte: nós devemos ter sempre a preocupação de fazer normas que são de cumprimento não só obrigatório, mas também de ter condições para cumprimento das nossas normas. Não nos adianta ter normas que depois não são praticáveis, porque nós perdemos o enforcement, perdemos a capacidade de obrigar a cumprir. Esse é um conceito que é engraçado, que depois uma pessoa vai percebendo, não é um conceito estritamente, no mundo anglo-saxão não é um conceito estritamente do setor financeiro, tem a ver com a questão social. Eu, quando crio normas, é para toda a gente cumprir, independentemente da situação e de posição de quem está. O Madoff era um dos maiores financeiros de Wall Street. Independentemente da dimensão do Madoff, o Madoff foi condenado e foi para a cadeia. Aquilo é enforcement. O Madoff, seja qual for, o FED ou o SEC, que é o Security Exchange Commission, que é no fundo a nossa CMC dos Estados Unidos, quando cria uma norma, nenhum dos operadores tem dúvida que, se for da aplicação, ele é aplicável e é penalizado do ponto de vista remuneratório, e se houver questões criminais é criminalizado. Porque há realmente o cumprimento das normas. Um dos pontos que nós temos aqui é a capacidade de enforcement. E nós temos que reforçar a capacidade de enforcement, porque isso dá-nos credibilidade perante as jurisdições externas, nomeadamente os nossos correspondentes. E aqui estamos a falar da nossa relação com os bancos correspondentes. Nós temos, infelizmente, nós não somos uma jurisdição que pode criar exceções. Nós temos um relacionamento com os nossos correspondentes que é definido por eles. Nós ainda não conseguimos criar exceções para nosso enquadramento. Nós temos particularidades. E aí Dias falava e dava esse exemplo. Uma coisa muito simples. Em algumas jurisdições nós temos o cartão de débito, cartão de crédito, até nós temos que ir atrás. Aquele cartão é intransmissível, não é? O banco faz logo o disclaimer. O cartão de crédito é intransmissível. Nós não podemos dá-lo a ninguém. Em algumas jurisdições, nós quando vamos apresentar o cartão de crédito, pede-nos o bilhete de identidade. Se não for a pessoa que é o titular, não é possível fazer nenhuma despesa. Nós em Angola, por uma questão cultural, não temos isso. E eu dava o exemplo. Um chefe de família que tenha um cartão de débito, dá o cartão de débito à mulher para ir fazer compra. Ai dele que não dê. Isso é cultural. Ai dele que não dê. Como é que você não dá o cartão para ir fazer compras para casa? Ninguém vai dizer, não, eu vou-te arranjar o cartão em teu nome. Não existe isso. Mas estão a ver, é uma questão de norma. Nós temos essa norma. Nós não temos a exceção. Por quê? Porque nós tomamos exatamente as regras conforme nos são impostas. E nós temos o desafio que em determinados fóruns criarmos aqui algumas nuances, eventualmente temos que fazer alguns ajustamentos que criem algumas nuances, mas de forma que nós não contaminemos essas nuances no âmbito daquilo que é a aplicação de normas internacionais. Porque quando o nosso correspondente diz uma coisa muito simples, diz, eu só relaciono-me com bancos que sabem sempre, até o último beneficiário, quem são os seus clientes. Nós não temos capacidade de alterar isso. Então nós ficamos com um problema porque tornamos alguma faixa da nossa população não bancarizável.
Porque se ela não consegue demonstrar de onde é que vêm os rendimentos, eu não consigo tê-la no meu portfólio de clientes. Se eu quiser ter um relacionamento correspondente. E se estiver então a tocar em moeda estrangeira, pior. São esses os desafios que nós enfrentamos. Como é que temos enforcement de forma a criar realmente credibilidade? E como é que este enforcement pode criar distorções na atuação no nosso mercado local? Claro que depois podemos dizer, podemos meter aí vários filtros, vários níveis de compliance, mas hoje claramente o compliance é o maior desafio que nós temos no nosso setor bancário. O compliance é dos maiores desafios que nós temos, e nós temos agora a avaliação do GAFI. Estamos todos aqui no setor bancário à espera do que é que vem da avaliação do GAFI. Não é nenhuma morte no sistema, nós passamos para a lista cinzenta, temos questões mais complicadas para gerirmos, mas no nosso enquadramento, com o nosso nível de informalidade, com a nossa estrutura económica, com a nossa realidade, às vezes é difícil. E vou-vos dar só um exemplo para vermos o quanto é difícil. Muitas das vezes nem sequer depende dos operadores, tem a ver com a nossa própria estrutura. Nós temos as contas simplificadas, o setor bancário tem as contas simplificadas. Que diz, eventualmente, nós podemos abrir com documentos provisórios e tudo, e temos todos 180 dias para que o nosso cliente regularize e apresente o bilhete de identidade. Os nossos clientes não conseguem, em 180 dias, ter um bilhete de identidade. Não é porque eles não querem, é do ponto de vista estrutural, eles não conseguem. Agora imaginemos, nós aplicarmos, e essa é uma questão que decorre das nossas obrigações no âmbito do GAFI, isso tudo, e no âmbito daquilo que são exigências de compliance. Nós vamos aplicar estritamente a nossa norma, nós provavelmente estamos a excluir ainda mais pessoas do sistema bancário. E esse tema não é só do sistema bancário, é do sistema financeiro, porque nós temos conhecimento, porque também temos estado a falar com outras instituições financeiras não bancárias, nomeadamente as wallets, que têm esse problema. Porque em muitos casos abriram contas sem bilhete de identidade, têm 180 dias. 180 dias depois ele não consegue ter bilhete de identidade. Está a ver? Por isso, nós criamos uma norma que ela própria não tem força. Não? Há uma série de aspectos que ainda têm de ser vistos. A própria conjuntura tem de ajudar a que o enforcement, de facto, tenha valor, tenha peso. Não é? Eu acho que nós temos eu até acho que é prévio. Eu acho que o enforcement não deve ser posto em causa no sentido em que nós, quando criamos, nós temos que as cumprir. O problema está aí na produção normativa. É que tipo de normas é que nós criamos para que depois o enforcement seja realmente enforcement, o cumprimento das regras que nós instituímos seja, que não haja dúvida. O desafio é que espaço é que nós conseguimos criar, nomeadamente naquilo que são a nossa participação em instituições internacionais, naquilo que decorre de acordos, de normas internacionais, de práticas internacionais, que flexibilidade é que nós temos para aquelas questões que não sejam ilícitas, que aqui a questão clara é a ilicitude. Nós, às vezes, muitas vezes, quando estamos a falar de questões muito próximas daquilo que é informalidade, às vezes pensamos que tudo que está no informal é ilícito. Há coisas que são apenas transgressões administrativas. Uma senhora, uma zungueira que está na rua, ela não está a praticar nada ilícito. Ela eventualmente pode estar a fazer uma transgressão administrativa. Por isso nós às vezes temos também que ter essa percepção. Naquilo que são questões não ilícitas, termos alguma flexibilidade para criarmos, acomodarmos situações particulares da nossa realidade. E isso só conseguimos se estivermos dentro dos fóruns e participarmos ativamente nos fóruns e fazermos esta diplomacia junto desses órgãos para percebermos que temos aqui algumas particularidades que não são ilicitudes, são apenas questões
de enquadramento e questões do ponto de vista administrativo não conseguimos resolver, para que tenhamos períodos de ajustamento, é só isso. A ABANC tem promovido atividades ou iniciativas específicas para garantir a sustentabilidade e a responsabilidade social no setor bancário? Nós, nesse momento, essa questão da sustentabilidade é um dos temas que nós todos estamos à espera do nosso regulador e supervisor, que é o Banco Nacional de Angola. Não, porque nós temos o seguinte, neste momento não existem alguns princípios que o Banco Nacional de Angola emitiu sobre sustentabilidade. E o que nós notamos é que é mais uma das linhas que nós temos claramente que comunicar muito e fazer literacia, quer para dentro, quer para fora. Nós ouvimos às vezes alguns responsáveis, até alguns operadores a falarem de sustentabilidade quando estão a falar de critérios de responsabilidade social. Para nós, a sustentabilidade no setor financeiro tem que abarcar os 3 pilares: climatérico, social e governance. Isso é, nós temos que ter preocupações do impacto que a nossa atividade gera do ponto de vista social, o S de social. Temos que ter a percepção e critérios do impacto no ponto de vista climático. E aqui as pessoas podem pensar, o que é que tem a ver climático com os bancos? Eventualmente, porque pensamos, do ponto de vista direto, os bancos, o impacto climático é negligenciável, não é? Estamos a falar, não são poluidores, não são produtores de nada que seja poluidora, mas são utilizadores de produtos que podem gerar ou são gerados em indústrias poluidoras, nomeadamente o papel, a forma como utilizamos a água, mas ainda aí os bancos, pela dimensão que têm, são irrelevantes, mas são um grande fator de indução do financiamento de indústrias poluidoras ou indústrias sustentáveis e cleans. Aí sim, aí que é o papel dos bancos. O papel relevante dos bancos é exatamente na indução e no financiamento dessas indústrias de reconversão e defesa do ambiente. E depois temos o terceiro critério que geralmente os outros setores não falam, que é a questão da governance. E a questão da governance, e aqui já temos, e até de algum ponto de vista regulatório, alguns guidelines, algumas exigências mesmo concretas sobre como os bancos devem fazer a governance para poderem abarcar até o pilar da governance. No fundo como é que a governação nos bancos deve ser feita de forma a garantir a sustentabilidade. E aqui a sustentabilidade espelha-se essencialmente em 3 critérios. O primeiro é da equidade e do acesso da diversidade dos seus boards. Isso é, os boards dos bancos têm que ser cada vez mais representativos e eles depois têm que ser inclusos e devem incluir pessoas que não são, digamos, o padrão dominante. Devem incluir. E aqui muitas vezes nós pensamos que é só questão do género. Nós em Angola ainda só estamos a discutir a questão do género. Estamos na parte mais simplificada. Lá fora discute-se muito mais do que a questão do género. Não é só estar a incluir mulheres. É incluir mulheres, incluir minorias, incluir diversidade. Que é esta parte também do governance. E depois temos que ter também, ao nível da gestão dos bancos da governance, fatores de composição que permitam a independência dos boards relativamente, quer à propriedade, quer à gestão. É incluir pessoas que não tenham um vínculo com as instituições e que possam defender o interesse das instituições e o interesse público. Como eu digo, os bancos têm interesse público. Os bancos são uma instituição de interesse público. Logo, devem defender o interesse público. E nós, quando aqui muitas das vezes falamos de governance, esquecemos às vezes de incluir estes 3 pilares. Muitas das vezes incluímos o primeiro pilar, o segundo pilar e não incluímos o terceiro. E eu considero o seguinte, incluir o terceiro quando é apenas para satisfazer os critérios regulatórios, isso é, o Banco Nacional de Angola já emitiu o aviso 2.
que eu aviso do sistema de governação dos bancos. Isso não é uma opção, isso é mandatório, é obrigatório. Não é o banco estar a dizer, eu já tenho um conselho de administração que satisfaz os critérios de BNA que estou a compor o terceiro pilar. Tenho que ir para além do terceiro pilar. Tenho que ir para além, daquilo que é o exigido, o mínimo, porque senão apenas estou a cumprir a lei. Os bancos também, hoje, já são obrigados a fazer avaliação dos impactos climatéricos no âmbito daquilo que é a gestão do risco. Não é dizer que estou a cumprir a lei, que estou a cumprir o critério climatérico, não é? Logo não tenho o pilar climatérico. No pilar social, temos que medir também a forma como a atividade dos bancos, nomeadamente o financiamento, tem impacto nas comunidades. Por isso eu acho que nós ainda estamos no caminho. Qual é o desafio que hoje se coloca ao setor bancário? Nós temos estado a assistir, e nós temos a experiência dos correspondentes. O nosso problema dos correspondentes é um problema de divisas. Começou por um problema de divisas, né? Essencialmente divisas, o acesso aos dólares e tem a ver com essa questão do compliance, da matéria regulatória. Nós hoje já temos correspondentes a pedir aos bancos que nos digam qual é a sua política e exigem relatórios de sustentabilidade. E ele, claro, que vai avaliar o relatório dos nossos bancos com base no normativo dele, naquilo que é a sua jurisdição. O nosso desafio é nós criarmos a nossa própria taxonomia, isso é, criarmos o nosso próprio quadro regulatório sobre ESG, em que vemos a dizer quais são as metodologias de avaliação de ESG e quais são os indicadores de avaliação. Porque nós temos uma realidade do sistema bancário que não temos instituições, o nosso sistema é muito heterogéneo. Temos instituições médias, pequenas, médias e grandes. Aqui, primeiro paradigma, com capacidades técnicas financeiras diferenciadas. Temos bancos públicos e bancos privados, com critérios de gestão diferenciados e posicionamentos estratégicos diferenciados. Depois temos instituições de matriz nacional e instituições de matriz estrangeira, com capacidade de ajustamento de normas, nomeadamente normas que vêm de fora, diferenciadas. Quem tem matriz estrangeira, nomeadamente os bancos que cá estão, já fazem isso nos seus países de origem. Aquilo é transposição. Ninguém tem que criar nada, ninguém tem que fazer difícil. É o copy-paste, eventualmente os técnicos do sistema bancário angolano deste banco vão para lá, fazem formação e depois vêm implementar. Os bancos angolanos têm que fazer caminho, têm que entender, criar, formar e implementar. Não é tão fácil. Por isso nós ainda estamos nesse processo que não é tão simples, que é mais um desafio. O sistema bancário angolano, por acaso, está numa fase que eu acho extremamente desafiante, acho extremamente bonita naquilo que se pode atribuir um qualificativo ao momento, porque nós temos desafios que decorrem da alteração estrutural do mercado, temos desafios que decorrem da alteração estrutural das instituições, da forma como se faz o negócio bancário, da forma como se gera o negócio bancário, e depois temos desafios que decorrem também da forma como o sistema bancário se está a integrar no sistema financeiro internacional. E aí incluo a questão da equivalência de supervisão, que mexe completamente com o nosso sistema bancário, com a forma como nós gerimos as nossas instituições e somos avaliados. Isso é, quer para o Banco Nacional de Angola, enquanto supervisor regulador, quer para os bancos. Com uma particularidade, nós não temos, do ponto de vista de capacidades internas, quantidade de gente com conhecimento para estes desafios todos ao mesmo tempo. O setor bancário ainda vai ser, durante algum tempo, um setor que vai contratar muita gente. A dificuldade é que vai contratar cada vez pessoas mais especializadas. Nós, provavelmente, agora, com a implementação do ESG, vamos andar à procura de pessoas formadas em ESG, com competências de ESG.
Porque o ESG tem que ter um quadro de gestão, tem que ter pessoas responsáveis para a implementação do ESG. Também lançar aqui a necessidade da formação destes, não é? para dar resposta ao momento que provavelmente será um momento em crescendo, né? Da própria realidade do mercado financeiro, quer bancário ou não. Exatamente. Mas é um momento bonito. É um momento bonito, né? É bonito. A primeira função dos bancos não é a intermediação, é a função fiduciária, é a confiança. A primeira obrigação que qualquer gestor de um banco tem que ter é devolver o dinheiro que o cliente depositou no dia em que lá for buscar, antes de poder retirar. É essa a primeira responsabilidade que um banco tem. Por isso, o maior credor dos bancos são os depositantes. Segunda questão. O crédito hoje tem desafios terríveis. E o aviso 9, depois vou falar um pouco dos avisos 9. Quero o aviso 10 para o aviso 9. E o crédito tem muitos desafios porque o crédito é risco. Concessão de crédito é risco. E as pessoas perguntam, mas o banco está aí para dar crédito? E já não gosto da palavra dar, e eu tenho muita gente no sistema bancário que até quando usa essa palavra, reprovava no exame se fosse aluno. E as pessoas gostam de dizer dar crédito, mas até vamos evitar que a expressão possa ser assim. Mas a concessão de crédito é risco. O banco corre risco por conta própria, mas corre risco em desfavor dos recursos dos clientes. Logo, a primeira coisa que o banco tem que avaliar é a capacidade deste cliente de restituir o valor, que ele não tem só que restituir capital, tem que restituir capital e os juros. E a segunda questão é o seguinte, muitos clientes dizem, mas eu tenho garantias, eu tenho um imóvel, eu tenho uma casa, tenho um terreno, seja o que for, diz até tenho uma garantia real. Os bancos não vivem de imóveis, não vivem de garantias, vivem de liquidez, é cash flow. Muitos clientes não conseguem demonstrar aos bancos que têm capacidade de gerar cash flow. Isso é, que têm vendas e recebem o influxo suficiente para fazer face ao serviço da dívida. Por isso, muitos deles não são bancáveis nesse sentido, porque não conseguem demonstrar essa capacidade, essa responsabilidade. E há uns que demonstram, mas pode-se gerar alguma dúvida na capacidade real de gerar aquele cash flow. E o banco, por uma questão de dúvida, porque não quer correr aquele risco, decide que não concede crédito, que é outra das opções. A concessão de crédito não é uma obrigação. É uma obrigação conceitual, mas explicitamente não é uma obrigação. Os bancos, é a missão dos bancos fazer a intermediação, recolher e conceder. Mas em situações específicas o banco não é obrigado, naquela situação em que o risco está acima do seu perfil do risco que ele está disposto a assumir, em conceder crédito. O aviso 10 e o aviso 9. O aviso 10 e o aviso 9 são instrumentos que o Banco Nacional de Angola e o Executivo encontraram de forma a que incentivar os bancos ao aumento da concessão de crédito. Mas aqui temos que ver duas questões. Os bancos têm reservas obrigatórias cerca de 20% dos depósitos. O Banco Nacional de Angola não renumera. No fundo, eram fundos ociosos. E por várias razões de política monetária, que não vamos aqui dizer, o Banco Nacional não os renumera. E os bancos, como não é um ativo não remunerado, o Banco Nacional de Angola permitiu que os bancos usassem uma parcela disto, cobrando uma taxa de juros de 7%. Com duas particularidades. Há uma garantia pública de cerca de 30%, não vamos agora ver, pode ser mais, pode ser menos, cerca de 70% dos fundos de garantia de crédito. Mas os 30% são risco do banco. E aí coloca-se duas situações. Todas as condições que nós vimos para a concessão continuam lá.
E muitos promotores acham que não têm que remeter os 30% porque é risco do banco. E eu vou-vos fazer uma pergunta muito simples. Se eu que sou dono do negócio não estou disposto a meter meu dinheiro para o meu negócio, o banco que o projeto que não é dele é obrigado a meter para o promotor porque já tem uma garantia pública. Qual é o risco, qual é a perda que o promotor tem se não mete nada? Ele pode começar um projeto e ir-se embora e não tem perda nenhuma, só perdeu tempo. Os depositantes têm os valores em risco e o banco perdeu dinheiro. Este é o pressuposto. E apesar de termos essas garantias públicas, temos que perceber que todas as outras condições se colocam. Depois, nós temos uma morosidade na execução de garantias. Os tribunais demoram muito a decidir. Temos constrangimentos à formalização das garantias. Temos muitos constrangimentos. Agora, claro que nós podemos dizer, sim, mas temos que ultrapassá-los. Sim, mas em muitos casos o problema não está no setor bancário, está no setor público. Quem faz a formalização das garantias é o nível dos cartórios e notariados. Quem faz a execução é o nível dos tribunais. Nós não podemos pensar que um investidor e o acionista é um investidor. Não se esqueçam que o acionista é um investidor igual a todos os outros investidores. Não podemos esperar que um investidor perca dinheiro e coloque o dinheiro em desfavor do outro investidor. Nós, quando às vezes estamos a exigir que o banco tenha percas, estamos a exigir que o acionista bancário do banco compense a perca do banco, porque eles têm regras de solvabilidade. Há capitais próprios que têm que ser mantidos e há prejuízos que têm que ser cobertos, tem que ser outro investidor a colocá-lo, não é justo. E não tem a ver se os bancos ganham muito dinheiro, porque até os bancos não ganham assim tanto dinheiro como as pessoas gostam de dizer. Porque as pessoas medem o volume, não medem taxa. A taxa de rentabilidade do setor bancário não é a maior do sistema económico nacional. Temos é que ver, é volume. Se fosse por essa loja, os bancos ganham menos dinheiro que as petrolíferas. Muito menos. E também, para não falar de outros setores aqui, nós podemos enumerar. Temos agora uma questão do aviso 9. O aviso 9 temos eu sou dos que tinham uma expectativa muito grande no aviso 9. E quem me ouviu falar, eu já expressei isso muitas vezes. O aviso 9, do ponto de vista conceptual, é um aviso bom. Porque eu garanto a um promotor um vendedor. Eu, se conseguir promover um projeto imobiliário, eu tenho um banco que diz que me vai financiar o comprador. Eu penso que é o único setor da atividade em Angola que está assim, que eu estou a garantir os dois lados. Mas, entretanto, eu tenho os problemas decorrentes do crédito que não deixam-se de colocar, mas depois tenho um outro problema, que é do ponto de vista regulatório e do ponto de vista fiscal. Eu, pelo aviso 9, eu só posso ter como garantia o imóvel. Não tenho uma garantia pública igual que tenho no crédito do aviso 10. É o imóvel. O imóvel é um ativo muito volátil. Hoje vale X, amanhã vale Y. E vale menos X ou vale menos Y. Como é que eu amanhã vou recuperar quando tiver desvalorização num pressuposto de que aquele ativo já não está garantido? No âmbito daquilo que é a gestão bancária, eu faço a arbitragem. Prefiro ir para o aviso 10 do que ir para o aviso 9, já que ambos estão a usar as reservas obrigatórias. Por isso, agora, também eu penso que tem havido poucos promotores dentro daquela loja. Depois o aviso 9 tem limites muito próximos, muito coisa. Mas eu até não é os limites que eu acho que seja impossível para o aviso 9. Porque até isso poderia eventualmente forçar que houvesse promoção de habitação a um custo mais barato. Eu até acho que até esse objetivo é nobre do aviso 9, mas pelo qual temos que analisar porque é que ele não está a funcionar bem. É o seguinte, o sistema bancário, e não é nenhuma verdade, nem nenhuma injustiça dizer isso, o sistema bancário em Angola é o setor mais organizado.
Não vou falar do setor petrolífero, porque o setor petrolífero faz parte de outro mundo, é o nosso enclave. Tem regras e definições diferentes e sentimos o impacto da regulamentação do setor bancário, tirando o fiscal e o operacional, muito pouco. E o setor bancário tem a particularidade de ter normas internacionais e procedimentos internacionais. Por isso, daquilo de que são as melhores práticas, é normal que o setor bancário seja o primeiro a entrar e seja daqueles priorizados a entrar em bolsa. No fundo, a entrada de bancos em bolsa é boa. Mas temos que, enquanto bancários também, não ficar suficientemente empolgados em pensar que o nosso sistema, o nosso mercado de capitais deve ter um peso desproporcionado, no sentido em que esteja representado desproporcionadamente por bancos, por duas razões. Primeiro, a questão é a seguinte: ele devia ser representativo da nossa estrutura económica, ter vários setores, para até diminuição do risco. Porque se nós tivermos um peso desproporcionado na bolsa, pelo setor bancário, sempre tivermos uma crise no setor bancário, temos uma crise no mercado de capitais. Isso é direto. E depois, tem a ver até com o próprio desenvolvimento do mercado de capitais. Não interessa ter operadores que não deem liquidez e profundidade ao mercado. O mercado de capitais tem que ter, essencialmente, um mercado que nós vejamos não só do ponto de vista da aplicação de poupanças, mas também do ponto de vista do financiamento. Isso é, se nós não tivermos outros setores na bolsa, quer dizer que o nosso crédito, a economia está feita estritamente pelo crédito bancário. Isso é mau, por várias razões. E dou-vos duas ilustrações. As empresas em início da atividade não são financiáveis pelo crédito bancário, por várias questões, nomeadamente questões regulatórias. Se me dizem que eu, para financiar, tenho que ter conhecimento dos meus clientes, o cliente tem que ter relação prévia, tem que ter experiência, as empresas, quando estão a iniciar, não têm isto. Devem ser financiadas pelos outros instrumentos do mercado de capitais, como, por exemplo, capital de risco. Depois, há questões de volume que também a banca não tem condições de financiar, que devem ser financiadas pelo mercado de capitais. Logo, é bom que entrem bancos, mas esperemos que não estejam um peso desproporcionado, porque isso diversifica as fontes de financiamento, diversifica também o investimento e diminui o risco. E as últimas crises que nós tivemos começaram em crises financeiras e não crises económicas. E se quisermos ter mais crises financeiras, é só começarmos a dar pesos desproporcionados ao mercado de bolsa, que depois possam replicar para a economia crises sectoriais. Esta, eu penso que é a minha visão e penso que se calhar até terei muito boas companhias. A última questão, que eu penso que esta questão, eu até podia convidar aqui outras pessoas para responder isso. Não só porque a escolha do CEO tem várias componentes. A primeira componente, a escolha do CEO, é uma escolha do acionista. É a primeira componente. E muitas das vezes o acionista escolhe aquilo que é da sua conveniência. Depois, essa escolha tem vários graus de escrutínio. No âmbito daquilo que é o acionista, e estamos a partir já do princípio que o acionista, no âmbito da concertação societária, acertou quem é que deveria ser o CEO. No setor bancário tem o escrutínio do supervisor. O Banco Nacional de Angola pode
e tem o papel de dar o agreement se aceita ou não aceita aquele CEO para efeitos de exercício da função. E isto tem a ver com percurso profissional, sim, mas também tem a ver com a própria instituição. Nós, às vezes, pensamos que o exercício da função basta apenas o exercício da função. Às vezes, há uma coisa que nós, e não tem a ver só com o exercício da função de CEO, tem a ver com qualquer quadro que nós estamos a indicá-lo para uma função de chefia, é a adequação da função. As pessoas podem ter percursos bons, competências boas, mas não ser adequado para aquela função específica. Ou porque tem limitações do ponto de vista comportamental, ou tem limitações do ponto de vista técnico para a função, pode ser para outra, mas não para aquela, ou até porque aquela pessoa não se enquadra no perfil o perfil daquela pessoa não se enquadra no perfil daquela instituição. Há aí vários critérios, mas o primeiro, claramente, é a escolha do acionista. O acionista, para todos os efeitos, o acionista no sentido lato, não é? Como grupo de acionistas representado no acionista, é o que tem autonomia de escolha sobre quem vai dirigir a sua instituição. Por isso, é a única coisa que lhe posso dizer. Bem, Mário, eu só posso, em nome do Café com CEO, agradecer, dizer que foi um prazer ter-te connosco. Agradecemos por compartilhar um bocado da tua história, carreira, percurso, conhecimento de tudo que foi acumulando ao longo dos tempos e certamente faz crescer em algumas pessoas que já estão aqui, umas que já o conhecem, outras que provavelmente estarão a ter um primeiro contacto, receber estes ensinamentos, porque não foram só lidos, foram vividos e experienciados, né? Isso faz toda a diferença. E também agradecer a todos e a todas, a cada um e a cada uma que se disponibilizaram a cá estar, aos parceiros que sempre se associam ao Café com o CEO, e nós contamos tê-los aqui numa próxima oportunidade, em breve já. Acompanhem as plataformas digitais ou a presença digital do Café com o CEO nas mais variadas redes sociais para atualizarem-se dos próximos momentos. Por favor, últimas palavras. Obrigado, Carla, e obrigado a todos vocês pela vossa paciência para estarem aqui a ouvir e agradecer mais uma vez também a todas as pessoas que ao longo da minha vida me têm acompanhado e têm dado força. Quem me acompanha já sabe, tem a percepção do que é que foi o percurso. Eu acho que todos, isso não é estranho a nenhum angolano, nenhum percurso é feito de rosas só. Há muito sacrifício, há muitas noites mal dormidas, há muito trabalho, há momentos de menos ânimo, e aí serve claramente a equipa e servem os amigos, porque se nós não formos a ter esse rol de pessoas à nossa volta que nos motiva, nós temos a obrigação de motivar as pessoas e os amigos têm a obrigação de nos motivar. Por isso é que nós temos que ter sempre bons amigos, porque senão não há ninguém que consiga realmente fazer um percurso com dificuldades todos os dias. Obrigado a todos.